Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais um dia no Ecos da Mensagem, um podcast da Calvary Campo que tem por objetivo ecoar aquilo que nós temos ouvido, tem sido ensinado na nossa comunidade. Eu sou o Alisson e, como sempre, eu estou aqui com meu amigo, meu irmão, Gui Viana. Olá, irmão. Tá animado hoje? Como Só que por você causa do tá, tema, cara? né? É, exatamente, né? Que bom estar aqui com você, Alisson. Muito bom estar com você, irmão, que nos assiste pela internet. Nossos internautas. Eu lembro Isso, um termo meio antigo, né? meio antigo. Parece meio de velho. Tô brincando. Bem de velho. Bem de velho. Mas muito bom estar aqui com vocês, irmãos. Lembrando dos nossos patrocinadores. Isso. VIPTech que cede esse local tão precioso, tão agradável, né, pra gente gravar os podcasts. Lembrando da Calvary Café, venha tomar o melhor café do Paraná, Sim, quiçá do Brasil, sim, segundo estatísticas segundo estatísticas nossas, muito confiáveis. pessoais. Sim, mas são confiáveis. Porque somos Somos confiáveis. confiáveis. E Ai, é isso aí, cara. Muito bom estar aqui. Mais um episódio do nosso podcast Ecos da Mensagem. E aí, isso aqui que a gente vai falar hoje, Alisson? bom, quem tá em casa já sabe. Mas, Gui, por que a gente precisa trabalhar, mano? O que você tá perguntando, cara? Você tá insatisfeito com o seu trabalho? É isso? Isso que tá acontecendo, Momento de cara? confissão. Não, pelo contrário, estou muito satisfeito, tanto com o trabalho quanto com meus companheiros de trabalho também. Oh, Mas, mano, não, mas agora, claro, vamos falar sério também. sim, É, não sei se já passou pelo teu coração, mas pelo meu sim. sim. Esse sentimento, cara, quando eu chegar no céu, eu quero pegar Adão pelo pescoço Uhum, e sacudir ele, porque por causa dele eu preciso trabalhar. Ou seja, esse conceito de que por conta do pecado, da queda, nós precisamos trabalhar. sim, E o que é errado, né? sim. É uma concepção errada, de fato. Biblicamente, a gente tem a, a informação de que o trabalho existia antes da queda, Uhum, né? O trabalho existe, Deus trabalha, né, na criação do mundo, ele age, ele tem ações a fazer, ele coloca a mão na massa, uhum, né? Tanto que ele, no sétimo dia, ele descansa, não porque tivesse cansado, mas esse descanso num sentido mais de se alegrar com o que ele uhum, faz, com o uhum, fruto do trabalho dele. Então Deus está trabalhando, Deus nos convida Deus convida Adão e Eva ao trabalho no uhum, jardim, no sentido de compartilhar com a criação o que ele está fazendo e falar, olha, cuide agora, uhum. cuide, se alimente do que você está fazendo, das árvores, do fruto das árvores, né? Desfrute disso e cuide, guarde. Daí que vem o termo jardim, né? Guardar. Uhum. Tanto de aí que vem o termo Guilherme também, sabia? Caraca, olha Porque só. jardim, Guilherme, guardar vem do mesmo campo semântico. Legal, né, cara? Sabia Nossa, dessa? Isso é um nossa. conhecimento geral. De ser manja. Exatamente. E outra coisa da hora também, cara, Hum, que a gente não se fala muito. A gente pensa que quando chegar no céu, o céu vai ser o descanso, mas eu entendo que no céu também teremos trabalho, uhum. também trabalharemos. Só que a gente não no mesmo sentido de que no mesmo cansaço do Sim. trabalho, porque essa ideia de que existe trabalho no início, só que ele fica corrompido por conta do pecado. Então, o que torna o trabalho duro, o que torna o trabalho mais difícil é o pecado. Sim, Né? Até quando Adão e Eva são colocados para fora do jardim, Deus fala: olha, agora você, Adão, você vai depender do suor do teu trabalho. Né? Vai ser mais duro. Até você ter que plantar. uhum. Nem sempre a semente vai vingar. Às vezes o terreno vai ser duro, vai ser difícil. Ervas daninhas. Ervas daninhas vão sufocar a semente. E aí, através disso, você vai
ter o fruto do seu trabalho. Uhum. Eva, né, a partir de agora, você vai sofrer as dores de parto, Trabalho de parto. do trabalho de parto, exato, exato. É, Trabalho ganha uma conotação péssima, né? já dizia um filósofo que se trabalho fosse bom, a gente não recebia salário. É, então, Mas essa. é isso, o Sim, que acontece, então, assim, o trabalho ele já existia antes do sim. pecado. Não foi o pecado Uhum. que nos fez ter que trabalhar. Não é que se Adão não tivesse pecado, nós agora estaríamos numa rede, tomando uma água de coco e vivendo a vida passar. Uhum. Né? Não, o pecado ele só tornou o trabalho, aquilo que eram as nossas atribuições, um pouco mais duro, Sim, mais difícil, né? sim, de fato. E acho que outra concepção muito interessante, que acho que também gera o pontapé dessa discussão também, que a gente vai discutir sobre alguns pontos, mas é a ideia de que, embora o pecado torne o trabalho árduo, né, traga essa esfera que a gente pela qual a gente entende e experimenta o trabalho como algo muito negativo, né? Até os dias de hoje, né? Sim. A gente olha para o trabalho como algo que cansa, né? Uhum. Cansa, é difícil, é árduo, é algo diário, é algo que tem momentos que, claro, existem várias concepções negativas em relação ao trabalho. A gente vai conversar um pouco sobre elas também. Mas embora haja tudo isso, dentro de uma perspectiva bíblica, isso não significa que o trabalho seja algo perdido, Sim. algo que pelo qual Deus não possa ser glorificado. É algo secular, né? Isso, Que a algo gente que, separe então se da perdeu nossa vida. totalmente, então agora a gente enxerga o trabalho apenas como algo negativo, como se Deus perdesse o controle e fala, não, Uhum. filhos, ó, só depois, quando o pecado for completamente vencido, o trabalho voltará a ser. Não, Deus nos convida a ter uma concepção eh, apropriada sobre o trabalho. É olhar o trabalho como um mal necessário. Eu acordo, eu tenho que ir lá. Não, tô falando assim, Uhum, essa concepção errônea, né? sim, É a gente olhar, tipo assim, cara, tá bom. É, sofrer com a depressão da musiquinha do Fantástico, quando tá acabando o Fantástico, no domingo à noite, porque você sabe que no outro dia você vai ter que acordar cedo, encarar, cara, às vezes um transporte público demorado. é, Na nossa realidade, nem tanto, mas às vezes você encarar aí uns minutos de um trânsito uhum, estressante, para você chegar no seu trabalho e encontrar pessoas estressantes, uhum, para você, cara, almoçar em 1 hora e ter que voltar e no outro dia aquele trabalha, dorme, sim, acorda, trabalha, dorme, né? E aquele ciclo, né? é, Tem que ter cuidado para não olhar como um mal necessário, entender que sim, que existe um propósito, existe um uhum, porquê de Deus ter me colocado claro. naquele lugar, né? Eu vejo que, claro, existe essa ideia de que, sim, no pecado existe uma deturpação de tudo Uhum. que Deus cria. E quando Deus nos redime, claro, através de Cristo, ele traz de volta, né, todas as vida para todas as situações que ficam deturpadas por causa do pecado. E uma delas, principalmente, é o trabalho, né? E Deus como que a gente olha para o trabalho. Talvez acho que seria legal a gente falar sobre como que Deus nos chama a olhar para o trabalho versus como que a cultura nos chama a olhar para o trabalho. Eu acho que é da hora, né? Falar um pouco Discorra. sobre. Vou discorrer. Mas discorrendo assim um pouco e aí vamos comentar sobre isso. Mas eu vejo que Deus nos chama ao trabalho como uma forma de participar daquilo que Ele está fazendo e Ele não precisaria, né, Gui? claro, ele não precisa. Ele poderia cuidar plenamente do jardim, Faria muito bem. faria, acho que um pouquinho melhor do Infinitamente que a melhor do que gente. a gente. E ele fala: não, eu quero compartilhar com estes a quem eu crio de algo que eu fiz, porque eu quero que eles também desfrutem Sim. daquilo que eu crio. E nesse ideal, onde nós somos redimidos em Cristo, onde nós temos uma nova percepção sobre tudo sobre tudo à nossa volta, né? Eu entendo que Deus nos dá dons, Uhum. nos dá vocação frente ao que a gente sabe fazer, ao que ele fala, olha, eu vou te dar, eu quero te usar através dessa área. Uhum.
eu vejo que ele nos dá isso, fala: "Olha filho, eu sei que vai ser difícil, eu sei que existem, você está sendo afetado diariamente pelas dores do pecado, Uhum. pelo cansaço, decadência do seu corpo, da sua mente, situações que acontecem, os meios onde talvez você trabalhe, as pessoas, contextos difíceis, mas através da sua vida eu quero ser evidenciado. Através do esforço do seu trabalho, eu quero ser evidenciado. Então, esse eu vejo que é ao mesmo tempo é tão grande privilégio, né, cara? Sim. Porque como que um Deus tão perfeito deseja ser evidenciado através de nós e através do nosso trabalho? Uhum. Então eu vejo que, em primeiro lugar, deveria ser visto como um grande privilégio Uhum. evidenciar esse Deus no nosso trabalho, né, nas coisas que nós fazemos. Uhum. E aí a gente vê, né, eh, através da tantas coisas que a gente evidencia a Deus, né, Sim. através da nossa destreza, através das nossas habilidades, através da nossa criatividade. Deus é evidenciado. Uhum. Embora as pessoas geralmente, talvez, geralmente as pessoas não dão crédito a Uhum. Deus através dessas coisas, né. As pessoas acham que a criatividade nasce delas, ou a destreza nasce delas, mas, eh, tudo tem, origem em Deus, né. Uhum. Deus dá isso. Gui, e enquanto você falava, eu me lembrei é, de uma história, um testemunho. Uhum, Inclusive, eu e o Diego, nós encontramos esse amigo em Maringá por esses dias, por acaso. uhum, Estávamos almoçando, encontramos ele. Mas, cara, é uma história muito legal porque ele terminou o ensino médio e, cara, eu não sei se alguém chegou pra ele, se ele sonhou com isso. Enfim, é a experiência dele, mas de alguma forma ele entendeu de Deus que ele estava sendo chamado para pastorear, uhum. para se tornar um pastor e tal. E ele foi para o caminho natural. Fez um seminário, estava ingressando num curso de teologia e tal, e ele entrou numa crise. Falou, cara, mas acho que não é isso que Deus me chamou. Enfim, Hum, passado 10, 15 anos, acho que até mais, ele se forma em comércio exterior, uhum. começa a trabalhar numa grande empresa importando peças do mercado chinês e tal. E aí, de repente, ele tem a oportunidade de abrir o próprio negócio. Mas na cabeça dele ainda ficava, cara, mas pô, Deus me chamou para pastorear, Deus me chamou para cuidar de pessoas e tudo. E aí, passado vários e vários anos, um dia ele estava numa reunião na China, numa mesa com pessoas do mundo todo, negociando e tal, tal, tal. E, e de repente um cara virou para ele e falou assim: Nossa, é, cara, a forma com que você fala, assim, você fala como um pastor. A tranquilidade que você traz, assim, a forma com que você lida Uhum. com os seus negócios. Na hora ele entendeu. Falou, cara, é isso. Caramba. Eu tô entendendo aquilo a qual Deus me chamou, né? A princípio eu achava que eu estaria dentro de uma igreja, Hum. mas não. Eu estou trabalhando dentro da minha profissão, eu estou cuidando de pessoas, fazendo aquilo que Deus me chamou. Acho que Pô, isso é entender sim, a sua vocação e glorificar Deus, cara, claro. através dos seus Mas trabalhos. é que eu acho que esse é o ponto, né, cara, porque, a gente vai falar sobre os erros, né, Uhum, como a gente enxerga o trabalho, às vezes, de forma equivocada, né. sim. Mas eu vejo que essa ideia de que a vocação é dada por Deus a todos Uhum, os que são seus, todos os uhum, seus filhos, né. Deus dá vocação para que através do que nós desenvolvemos, nós evidenciemos a Deus. E isso em todas as áreas. Não é apenas na área eclesiástica, né, que a gente, o pastor encontrou uhum, sua vocação, ele está uhum. exercendo, e é uma vocação espiritual. A minha, eu aqui, sei lá, Vendendo, vendendo alguma coisa, ou num lugar que às vezes não produzindo. tem nem contato com pessoas. Sim. Sei lá, uma pessoa que trabalha no laboratório. Uhum, Não tenho nenhum contato, o meu contato é diário com máquina, com alguma coisa. uhum. Aqui não há não há espaço para vocação Sim. espiritual. Mas isso tá muito longe da verdade, cara. A ideia de que Deus dá vocação e é algo
profundamente espiritual. A gente, através do nosso trabalho, seja o que for, Uhum. dentro daquilo que é lícito, claro que a gente Uhum. sempre é importante relembrar isso, dentro do que é lícito, nós evidenciamos a um Deus que deseja compartilhar conosco o prazer de ser revelado através do nosso trabalho. Uhum. Então, não precisa ser algo eclesiástico para ser Exato. espiritual. Uhum. É a percepção de que, através de tudo que nós fazemos, Deus está sendo evidenciado. Uhum. E isso é um grande privilégio. Então, assim, acho que falando sobre as concepções erradas, Uhum. talvez a primeira poderia ser isso, né? Essa percepção de que Deus apenas pode ser revelado através de áreas, assim, ou quando a pessoa se entrega ao ministério. Uhum. Eu tenho a história que atribuem a Lutero, né? Que tem um sapateiro que Sim. chega para Lutero e fala, como que eu posso fazer para glorificar Deus, né? Através do meu trabalho, através da minha vida. E eu imagino que o cara tava pensando nisso, né? Será que eu vou ser missionário, pastor? Será que eu Uhum. preciso ir pro campo? Será que eu preciso abandonar tudo, virar um pastor? E Lutero olha pro cara e fala, olha, o cara é sapateiro. Uhum. Como que eu faço? E o Lutero fala, olha, faça o melhor sapato pelo melhor valor. Uhum. E dessa forma você vai glorificar Deus. Uhum. Então eu vejo que é, é algo que eu acho legal a gente discutir. Por exemplo, Legal. pessoa que trabalha numa área que talvez ela não é a área onde ela sente Uhum. vocacionada. Uhum. Às vezes está num momento da vida dela, ou às vezes é a área que ela vai continuar trabalhando até se aposentar. Uhum. Né? É uma área que talvez ela não gosta, né? Uma área que ela fala, meu, assim, eu me sinto sugado, eu vou dizer algum exemplo, mas sem tentar diminuir a pessoa, mas existem trabalhos que são difíceis. Por Sim. exemplo, eu já cheguei a trabalhar muito perto do telemarketing. E conheci, tinha vários amigos que eu trabalhava do lado do telemarketing com outro tipo de atendimento ao público. Uhum. Mas conversar com eles e essas pessoas às vezes ficavam, meu, eu não aguento mais. E Reclamação o dia todo, né? eu ouvi reclamação e aí essa pessoa pode vir perguntar, pastor, como que eu posso glorificar a Deus através do telemarketing? E talvez a minha concepção, queria ouvir o que você acha, Sim. mas a minha concepção seria, olha, quanto você ora a Deus, quanto você ora pelas pessoas que você está atendendo? Uhum. Quanto que você entra no trabalho e fala, Deus, me dá uma oportunidade de evidenciar a tua luz na vida daqueles que eu vou atender hoje. Me ajuda a atender essas pessoas da melhor forma possível. De Uhum. uma forma que elas se sintam auxiliadas, que elas se sintam acolhidas, que eu possa sim eh, ajudar a minha empresa, mas ser uma luz na vida dessas pessoas que estão vindo com problemas para Uhum. resolver uma situação, sei lá, de que tá faltando internet no celular dela, tá brava, e como que eu posso acalmar essa pessoa? Sim. E como que eu posso ser usado na vida de pessoas que, né, às vezes a pessoa, não sei, já ouvi histórias assim que a pessoa ligou e a pessoa estava passando por uma situação, talvez um dia muito estressante, e o cara do telemarketing conseguiu acalmar a pessoa Uhum. e a pessoa ficou, depois daquele momento, desligou em paz. Sim. Não ser só um canal de atendimento, mas um canal de bênção também, né? Caraca, Zé, Você tá gostou rápido, dessa, hein, né? cara? Tá rápido. E eu tô. Não foi chat, não, tá? Mas o que que você acha sobre isso? Não, eu acho que é o caso do sapateiro. Em tudo que a gente for fazer, a gente pode, em tudo que nós fizermos, é o texto de Coríntios, né? Sim. Quer comais, quer bebais, ou Uhum. qualquer coisa que façais, faça tudo para glorificar a Deus. É isso. É você entender que assim, tá, peraí, Deus me colocou aqui. Eu preciso entender. Cara, e se nós não cremos em casualidades, nós não cremos em coincidências, se Sim. nós cremos que Deus está no controle de tudo e que Ele nos leva cada passo, cada é, ponto da nossa trajetória por uma razão, Sim. é entender, tá, mas por que Deus me colocou aqui? Uhum. É entender assim, tá, será que eu tô aqui porque
ele quer alcançar as pessoas que estão ao Uhum. meu redor? Sim. Será que eu tô aqui porque ele quer me usar como um canal Uhum. de bênção na vida de Sim. alguém? É a gente entender isso, Gui, que, Uhum. cara, Deus tem os seus meios, Sim. né? E muitas vezes esse nos chamar a ser parte disso é a gente estar disponível também para aquilo que ele nos colocar. Sim. É, e eu acho que outro fato também, Gui, que eu acho importante a gente pontuar é que pode ser, você comentou isso, pode ser que hoje, quem está nos ouvindo, cara, pode ser que hoje você odeie o seu trabalho. Uhum. Pode ser que hoje você fala, cara, não foi para isso que Deus Uhum. me chamou, não foi para isso que Deus me criou, enfim. Mas tente entender o porquê Uhum. que você está neste lugar. E até assim, de uma forma bem prática, assim, entenda que a nossa vida, cara, são fases, assim, e tudo de alguma forma vem pro crescimento, vem para te preparar para alguma coisa. Então, se às vezes você está num trabalho é, porque se às vezes você não está encontrando vaga no mercado de trabalho e você está tendo que fazer outros tipos de serviço, bicos, enfim, cara, entenda que tem a mão de Deus em tudo isso. Uhum. Então, do que eu posso tirar proveito dessa situação? Como eu posso glorificar Deus através Sim. e é temporário, e tem coisas, ou não, mas Sim. a nossa vida é isso, são ciclos, né? Sim. Há meses atrás você estava em outra realidade, eu estava em outra Uhum. realidade, mas eu entendo que tudo que a gente viveu lá atrás nos preparou e até de certa forma nos gabaritou a estarmos aqui, Sim. Sim. né? Então, todas as experiências vividas. Então, assim, entender assim, tá, mas eu preciso entender que Deus é soberano sobre a minha vida. Sim. Que Totalmente. dentro da soberania dele, eu me coloco à disposição. Sim. Então, se eu estou à disposição, eu estou à disposição para aquilo que ele me coloca. É. Então, é entender isso, cara, o que, que Deus quer de Claro, mim de fato. hoje. Não tem problema a gente almejar outro trabalho, falar, olha, Deus, não tô Uhum, bem aqui, tá acontecendo isso, mas eu vejo que mais. Eu vejo que Deus também, às vezes, talvez me colocando numa posição, sei lá, pensando como Deus, olhando pra você, eu entendo, filho. Eu vou tirar você daí, vou te colocar também, talvez, um lugar diferente, ou algo que talvez Deus pode fazer. Mas eu entendo que Deus também deseja trabalhar no nosso caráter em claro, muitos momentos, nesse sim, sentido, de falar, tá, filho, eu entendi que você sim. não tá bem, mas você precisa Tem, olhar isso de uma forma madura. tem Como... até uma frase que às vezes o problema é você, né? É exatamente, famosa frase. Famosa frase do Guilherme. Guilherme Viana. Guilherme Viana. Clarice Lispector. Cara, Lisa- É Mas isso. é que assim, eu vejo que Até o alvo da ação é É, você, é o teu coração. exatamente. Eu vejo que às vezes você, naquele trabalho ou naquele processo, você só deu glória a Deus no momento que você descobriu que você ia sair de lá. Exato. Mas enquanto você trabalhou lá, você só ficou reclamando, se queixando, procurando culpados, procurando Uhum. Deus, por favor, esses chefes. E enquanto você podia estar lá, falando, Deus, tá ruim, mas forja o meu caráter. Uhum. Me ajuda a ter uma. Obrigado por me dar esse trabalho. Eu poderia Uhum. estar desempregado. Exato. Obrigado por esse tempo. Me ajuda a ser um agente de bênção na vida desse chefe que me amaldiçoa, Uhum. que de alguma forma ele possa crer em ti. É. Então eu vejo que às vezes a gente tem. E isso em todos os momentos da nossa vida, né, cara? Eu acho que eu gosto daquele meme que coloca uma cara tristinha. Tipo, um bonequinho triste, né? Uhum. Tipo, eu quando tô sem trabalho, o bonequinho triste. Eu quando, tipo, quando consigo o trabalho dos meus sonhos, depois de um mês, com a carinha triste de novo, Triste né? de Tipo, novo. É. então assim, eu acho que existe um aspecto muito de falta de contentamento com Exato. aquilo que Deus nos Exato. dá. E até, Gui, isso pode até impactar. Porque você concorda comigo? Eu já infelizmente já passei por isso sim, de estar num local de trabalho e olhar aquilo apenas como o meu ganha-pão. Sim. E aí, beleza, eu preciso ir lá, eu preciso cumprir essa carga horária, eu
vou enrolando, eu vou Uhum. fazendo o que dá e tal, ou o mínimo, a lei do mínimo esforço, faço só para dizer que eu estou Uhum. fazendo, mas eu não estou colocando a minha força, não estou colocando Sim, tudo que eu posso aquilo, porque não é o trabalho que eu queria. sim. E eu vivi isso uma época, eu tinha, tá, como que eu vou explicar? Eu estava trabalhando numa empresa, não era nem contratado, eu trabalhava Uhum. é, por, por períodos, assim, Uhum. por diária, é, e eu tinha uma promessa de um novo emprego. Hum. Você, olha, qualquer momento nós vamos te chamar e tal, e era aquilo que eu queria, que eu Hum. sempre quis, assim, dentro da minha vida, assim. Uhum. É, e eu, cara, então o que que eu pensava? Não, eu só preciso ir lá, cumprir a carga horária, fazer o que eu protocolar, assim, fazer o que eu preciso fazer, entregar o que eu realmente preciso entregar, e aí é entregar, não é entregar com excelência. Uhum. E aí, deu 6 horas, eu vou embora e acabou. Porque eu sei que lá na frente. Então, assim, não glorifiquei a Deus através disso. Sim, Cara, outra forma errada de pensar o trabalho, como um sim. mal necessário. Então eu vou lá, faço o esforço mínimo, no final do mês eu vou receber e tá tudo bem. Uma hora ou Sim. outra isso muda, eu melhoro, né? E eu vejo que é um ciclo, né, cara? Eu Exato. vejo que nunca é tarde pra gente quebrar esse ciclo. Uhum, E em oração e pedir diante de Deus, Deus, me ajuda a sair disso, porque é tão fácil esse ciclo se tornar algo, eh, aquilo, né, de eu vou ao trabalho, volto, como, uhum, durmo, acordo, vou pro trabalho. E aquilo se torna algo eh, meramente uhum, algo atrás do dinheiro, o dinheiro pagou, é uhum, o mal necessário. E você pode viver assim, dá pra viver assim, mas, cara, é uma vida tão. Se torna muito no sentido primitivo da palavra, de algo uhum, muito animal, uhum, né? Você se torna apenas algo vivendo por instinto de dinheiro, conseguindo, buscando a sexta-feira, uhum, buscando as próximas férias, e, e assim, cara, eu vejo que foge tanto daquilo que Deus tem pra nós, né? Eu vejo que foge muito, então por isso que eu vejo que geralmente, e de fato tem trabalhos que são muito difíceis, sim. tem trabalhos que são muito difíceis, mas, cara, a via de regra é a ideia de que o problema geralmente somos nós. Nós somos profundamente insatisfeitos Uhum, e a gente sempre anda naquele, não, o problema é o trabalho. uhum, Não sou eu. Quando o trabalho for melhor, isso vai melhorar. uhum, E a realidade é que se melhora o trabalho, a gente vai entrar na mesma. Porque aí depois a gente entra no trabalho melhor, mas vê alguma coisa, ih, mas tem isso. uhum. Ah, tem isso daqui. Ah, Nunca, então nunca se satisfaz, nunca né? é suficiente. Uhum, Então, assim, é algo muito triste, cara. Eu vejo que outra má concepção é a questão da sexta-feira, né, cara? Que eu vejo que esse sextou uhum, e que eu gosto dessa ideia de que é tão bom celebrar o momento de descanso também, a uhum, gente aproveitar o nosso descanso, mas é algo que eu tenho pra mim, por exemplo, e até em casa eu sou a B já ficou um pouco assim, já tá cansada de ouvir isso, que às vezes cada vez que ela fala sextou, eu falo, tá, B, mas a gente na segunda-feira a gente também fala segundou, uhum, porque vai começar a semana. E ela fala, eu sei, amor, eu sei. Mas eu falo, não, mas a gente tem que. E aí uhum. ela até brinca comigo. Mas a ideia de que, cara, assim, segunda-feira também precisa ser visto como um tempo de celebração. Sim. Porque é mais uma semana onde Deus está nos convidando a nos alegrarmos nele através do trabalho que ele nos deu. Uhum, Então, assim, da mesma forma que eu celebro a sexta, eu preciso celebrar a segunda-feira. uhum. Para nós é a terça-feira, né? Que a gente Isso. segunda a nossa folga, né? Nossa, Mas segundou. nossa segundou. Mas da mesma forma que a gente celebra a sexta, a gente precisa celebrar a terça-feira, Uhum, o próximo dia de trabalho. aham, E como é um desafio, cara, mas quando a gente vê que, cara, assim, Deus decide se revelar através de mim. Cara, eu não mereço, cara. uhum, Então, por que que eu não vou celebrar isso? aham, E vou celebrar só o momento que eu tô em casa descansando? Então, assim, isso eu peguei isso muito pra mim, é algo
que eu tento, tento, Uhum. mas é algo que, assim, muitas vezes é muito forçado, porque carnalmente eu não desejo celebrar segunda-feira. A gente é caído, né, cara? Mas é, eu vejo que isso é muito. É o que a palavra nos convida, né? E Uhum. a gente precisa pedir misericórdia a Deus para nos ajudar a viver conforme isso, Uhum. né? É um conceito meio Garfield, né? Ama lasanha e odeia segunda-feira, né? Exatamente. Eu lembro que as meninas tinham, se era um livrinho, alguma coisa do Garfield, daí falava, Garfield ama lasanha, mas odeia Cara, as a gente é assim, segundas-feiras. né, cara? Assim, quando a gente menos percebe, a gente tá se acomodando ao ideal do Exato. mundo, né, cara? É muito uma cultura, né? Sim. Essa cultura de que, putz, tem que trabalhar. Pô, E às vezes até às vezes até uma forma de se identificar com o próximo, né, cara? claro, Ó, sextou, hein, cara? É, sextou, sextou. sentir parte da galera. É. Mano, mas vamos para outro extremo? Porque nós Vamos. estamos muito aqui, ó. Não é trabalhar é ruim, mas e quando, cara, a pessoa bota no trabalho a sua identidade? Sim. É, eu antes de fazer teologia, eu comecei a fazer um curso na área de TI. Uhum. E aí eu lembro, cara, que no primeiro ano, o campus a qual eu estudava era o mesmo campus de uma outra turma de um outro curso, que eu não vou dizer qual é para não arrumar confusão com essa galera, mas eu lembro que assim, no primeiro semestre, às vezes eu e meus amigos estavam de bermuda, camiseta e Hum, chinelo assim, hum. e eu via essa galera vindo de terno, gravata. Mas, enfim, é uma brincadeira, mas, cara, quantos não colocam a sua própria identidade no seu trabalho, Sim, né? Nós temos essa dificuldade, cara, sim, graças a Deus, nós, né, o Diego, a nossa equipe, assim, a gente não tem muito disso, a gente é muito tranquilo em relação a isso. Mas quantas pessoas não abrem mão de um título? sim. Por exemplo, eu sou o doutor tal, eu sou o pastor tal, eu sou isso, e incorporam isso com o nome, né? E até uma vez eu ouvi o Vitor Fontana, inclusive vai estar no Help, faça sua inscrição para o Help Boa, 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 agora. boa. Eu vi ele falando assim que uma vez chegaram para ele e falaram assim, tá, pastor, reverendo, como que eu te chamo? Daí ele falou assim: Olha, eu acho que a forma mais carinhosa que você pode me chamar é da forma com que minha mãe me nomeou, que é Victor. Sim, Né? E eu acho que é um pouco disso, assim, cara, porque se a gente bota a nossa identidade naquilo que a gente faz, e se uma hora a gente perder essa profissão? sim. E aí, como é que fica a nossa identidade, né? Eu vejo que assim, a nossa identidade, e eu acho que inevitavelmente está atrelada à nossa vocação. Eu Uhum. acho que é um pouco difícil a gente separar Separar, totalmente, isso. mas eu vejo que assim, a gente é que assim, é que vai entrar em outra discussão, Mas vamos tá? entrar, vamos lá. Porque assim, entra a questão de que, tá, a gente então é que entra na discussão de que eu vou trabalhar até quando? Uhum. Né? Será porque entra naquela questão de que se eu ganhar dinheiro suficiente, vou me aposentar e vou parar de trabalhar. E eu vejo que a ideia é que assim, Deus nos chama para trabalhar Uhum. e no que ele vai guiar. Uhum. Então, se hoje eu deixar de trabalhar como pastor, Deus vai me guiar para me desenvolver e ser bênção em outra área, Uhum. entendeu? Então eu vejo que a gente às vezes se apega demais à forma pela qual Deus nos usa hoje, Uhum. sabe? Entendi. Entendeu? Eu vejo que, hoje eu sou pastor, tenho o título de pastor, mas e se eu de repente deixar de ser pastor e eu virar outra coisa? E aí? Então, às vezes, eu posso me apegar tanto a isso de falar, mas quem, quem dá a vocação é quem me guia, Uhum. é quem vai me enviar, Uhum. né? É quem vai dizer, olha, você está fazendo isso hoje, mas amanhã eu quero te usar nessa outra área. Talvez um bom teste, Gui, é, que a gente pode fazer, talvez um autoexame, é entender assim, será que a minha segurança tá
no meu trabalho? Tá Uhum, naquilo que eu faço? Tá na minha capacidade? uhum. Acho que talvez seja um teste de entender se realmente eu estou levando o meu trabalho de uma forma a entender que é aonde Deus me coloca agora, ou se isso está tomando um lugar de, já entra num outro ponto, de um ídolo no meu coração, Claro. É, né? exatamente. Não, mas eu, eu conheço um cara que a gente jogava bola junto, que, cara, ele entendeu porque ele viu um médico salvou a vida do pai dele, Uhum, então ele falou, não, minha vocação é ser médico. E o cara uhum, fez 6 anos de medicina, o cara fez residência e, sei lá, depois de tantos anos, ele já desde da entrada do curso de medicina, eu acredito que até quase 10 anos depois que ele falou, cara, mas na verdade eu só queria ser engenheiro. hum, sim, Então, assim, às vezes a gente coloca isso, não, eu preciso, eu quero chegar, eu quero ter essa, eu quero ser um juiz, eu quero ser tal sim, coisa, e a gente coloca aquilo num pedestal, e aí a sim. gente passa a nossa vida inteira Uhum, buscando alcançar aquilo. sim, Então, assim, entender assim, tá, mas espera aí, mas por que que eu quero isso? sim. Porque eu acho que só dessa forma, tendo esse salário, Uhum, tendo uma estabilidade, não é muito da nossa geração, mas antigamente o alvo, né, de todo jovem era passar num concurso público. sim. Porque, não, eu vou ter estabilidade, eu vou ter isso. Mas assim, cara, é Deus que nos sustenta. É, eu vejo que assim, a gente tem uma certa dificuldade com desapego, Exato. né? Eu vejo que assim, dentro do que Deus nos dá hoje, a gente precisa eh, assim, se preparar, buscar essa, por exemplo, eu tenho a possibilidade de me desenvolver nessa área. Uhum, Tá, eu vou até o fim, na minha possibilidade. Se eu vou fazer isso, tá, eu vou até o fim. Vou fazer curso, vou me preparar. É isso que eu vou fazer? Beleza, vou até o fim, assim, me matar pra fazer. uhum, Mas o amanhã Deus pertence. exato. Então, assim, por exemplo, hoje a gente trabalha com a voz, cara, Uhum, né? O pastor que não fala fica um pouco complicado, né? uhum, E se a gente tiver algum acidente na nossa voz? E Deus fala, olha, filho, você agora vai perder a voz, você não vai falar mais. uhum, E a gente precisa entender, tá, Deus, me guia agora, o que que eu vou fazer? uhum, O Senhor deseja que eu trabalhe agora com surdos? Tá bom, então vou agora, vou fazer curso para aprender Libras, para saber usar e vou me desenvolver nisso. uhum. Então, assim, só que muitas vezes a gente se apega à forma que a gente se sente seguro, que a gente se desenvolveu, que a gente, eu tenho curso nisso, eu tenho curso nisso, eu tenho curso nisso, você fazer isso. E aí, Deus, agora você pode me usar, mas eu vejo que a gente inverte, né? Deus não precisa dos cursos para te usar. Uhum, Deus precisa do seu coração. Aí, dentro daquilo, você é chamado a se desenvolver, beleza? Mas Deus pode falar, agora eu quero fazer outra coisa totalmente diferente, filho. E eu quero que você comece do zero a se preparar para a minha glória e uhum, através disso eu vou tratar o seu coração uhum, e eu vou alcançar pessoas que pela sua vida eu desejo alcançar. Então, só que a gente se apega, né? Não, mas Deus, mas quem sou eu sem minha voz? aham. Quem sou eu sem isso? Quem sou eu? Mas, tipo, você é meu filho. Você quer mais alguma coisa do que Uhum. isso? E o convite a ser parte desse trabalho é, é para toda e qualquer situação, né? Toda e qualquer É, área, não é só para aquela determinada sim. situação, Então, né? nossa identidade não tá no nosso trabalho, mas tá em Deus. Eu conheço um cara, né? Infelizmente, cara, o cara trabalhou a vida inteira num cargo muito alto e público, algo Uhum. altíssimo, cara. E ele chegou à época de trocar, de se aposentar, Aposentar. e o cara se aposentou e perdeu o título. Uhum. E o cara entrou numa profunda depressão. Uhum. Profunda depressão. Porque a identidade dele estava tão atrelada ao seu título, ao seu cargo, no momento que perdeu, cara, perdeu o chão. Uhum. E, mas se a nossa identidade está em Cristo, é, é, é um lugar inabalável. Aham. É um lugar que assim, nunca vai conseguir ser alcançado por um Exato. problema humano, Sim. né, por alguma mudança humana. Uhum.
Então isso muda muito, né? Exato. Muda muito. É entender que antes de ter a sua profissão, você é um filho de Deus, né? E aí entra, acho que no ponto dos ídolos, né, cara? Sim. Dos ídolos que são revelados no nosso coração por conta do evangelho, né? Então, quando a gente é confrontado pela palavra, eu vejo que por isso que o evangelho também é tão chocante, né? Porque ele lança a luz sobre a nossa vida. Uhum. E aí os nossos ídolos ficam totalmente descobertos, né? E aí, o que que a gente faz Uhum. com... Porque o trabalho, de fato, né, cara, acho que afeta todo mundo, né? Em todas as áreas, né? Medos, preocupações, ansiedade, medo de não ser suficiente, medo de não dar conta, medo de... o famoso medo de ser descoberto, Uhum. né? A síndrome do Sim, impostor, isso aí. né? É. E se perceberem que eu Meu, não sou tudo isso. vão descobrir que eu não sou bom o suficiente pra isso. Ó, quem nunca perdeu uma noite, né, cara, por conta de ansiedade. E que você acha sobre isso, Alisson? O que você sente, assim, em relação a esse revelar dos ídolos? E o que a gente faz com isso, né, cara? Eu sinto medo. De me descobrir. Não, tô brincando. É, não, mas é isso, Gui. É esse. A gente precisa se autoexaminar sempre e tentar entender assim, cara, o que que tem tomado Hum, o lugar de Deus na minha vida e tá muito claro isso que, cara, a gente tem colocado o trabalho, a gente tem colocado as relações hum, acima da questão do pessoal, levado pro profissional. Não, espera aí, eu preciso ser amigo dessa pessoa para. Eu tenho um amigo, até talvez ele ouça, vez ou outra ele ouve os nossos podcasts. Eu não vou nem mandar o link para ele desse. Não, direto. brincadeira. Mas eu tenho um amigo, cara, que o trabalho dele é conectar pessoas para Hum, negócios. Então, às vezes entram, tipo, grandes marcas entram em contato com ele, cara, eu preciso que você me conecte com outra grande marca. hum, E ele faz essa ligação, networking. esse network. Não estou falando disso, Hum, entenda. sim, Isso é necessário. sim, No mundo dos é negócios você vai natural, né? precisar disso, de parceria, de uma coisa ou outra. Mas eu falo assim, cara, quantos têm procurado amizades funcionais? Sim, Então, assim, eu me relaciono com você porque eu sei que você pode me abrir essa e essa porta, ou você pode ser um degrau para eu chegar em tal pessoa. Então, assim, até as nossas relações são corrompidas por esse sentimento, sim, por você querer se dar bem, por você buscar o sucesso naquilo que você faz, enquanto Deus nos chama para amar as pessoas, para sim. servir as pessoas, não para ser servido através de uma relação, Hum, né? Acho que tudo isso, Gui, de alguma forma, assim, tá entranhado na maneira com que a gente enxerga sim, o nosso trabalho. sim, sim. Acho que esse é o ponto, né, cara? Acho que, claro, a sociedade num todo, né? Ela não busca glorificar Deus. Sim. Né, ela vive em torno do Do próprio ego, né? De si claro, mesmo. do que os humanos precisam, né? E não dão glória a Deus. Uhum. E a gente pode ser muito facilmente consumido, né? Pelos ideais que surgem, né? Ideais de comparação. A gente estava hoje no Trabalho e Fé na igreja, né? Também foi falado sobre isso. Fica o convite para aqueles que... É. Mas comparações, eh, redes sociais, né, que Uhum. envolvem muito esse ideal de comparação, da gente se Uhum. comparar. E aí entra a ansiedade, falar, nossa, será que eu não tô tão bem quanto a outra pessoa? Ou será que eu deveria ter mais contatos? Aí entra esse ideal de, não, preciso ter melhores contatos, preciso achar um grupo onde possa ter Preciso andar com as águias. Precisa andar com as águias para entender melhor essa mentalidade, ter melhores. E a gente acaba, assim, o preço é muito grande, né, cara? Porque a gente acaba trocando nossa liberdade porque os ídolos, né, vão nos prender, né? Sim. A gente Uhum. vai começar a trocar os relacionamentos, né? A gente vai começar a tratar pessoas como coisas, como meios para a gente Exato. crescer. A gente vai trocar a nossa paz
por ansiedade, Uhum. né, por aquele pensamento de não, sempre tá faltando alguma coisa. Então eu vejo que, cara, a forma de vencer isso é moldando nossa mente pela palavra, Uhum. né, e por meio da oração, né, cara, Exato. pedindo a Deus incessantemente. E uma coisa que eu comentei com o rapaz hoje, a gente estava conversando, e a ideia de que quanto mais a gente se aproxima de Deus em oração, em busca, em conhecimento da palavra, não é que as coisas vão ficar mais fáceis, porque às vezes a gente tem talvez essa ideia de não, quanto mais eu oro, mais fácil fica. Uhum. E não é que fica mais fácil, mas quanto mais eu orar, mais eu vou conseguir perceber em, em que direção meu coração tá, tá pendendo. É a luz do evangelho clareando as coisas. Exatamente. Então, assim, a gente precisa perceber, ser mais perceptivos em relação ao nosso coração. Uhum. Em que direção a gente está indo? É perguntar, tá, eu tô ansioso, mas por que que meu coração tá Uhum. ansioso? Por que que eu tô perdendo o sono? Uhum. Por que que isso tá me preocupando de tamanha Qual forma, que é a cara? raiz, né, de Qual que é a tudo isso? raiz? O que que Deus está querendo trabalhar no meu coração? Ou como que eu preciso confiar mais nele? Por que que eu tô deixando de confiar nele? Por que que eu tô dando mais atenção nisso? Por que que eu não tô querendo estar com minha família? Por que que eu tô querendo focar tanto no trabalho? Por que que eu tô querendo tanto mais dinheiro? Por que que o dinheiro nunca é suficiente? Uhum. E em que direção meu coração está indo? Uhum. Então, assim, não é o objetivo de ficar mais fácil a coisa, mas é o objetivo de como que minha mente está se sujeitando à palavra de Deus, como que eu estou me sujeitando a Deus e não a essa cultura. Então, assim, a cultura vai nos tragar. Uma Uhum. cultura sem Deus vai nos tragar. E aí o Evangelho nos traz eh, em Cristo, pelo Espírito Santo, nos traz essa liberdade de conseguir enxergar e falar, não, pera, calma, Uhum. não é por aí. Tudo bem eu, eu ir nessa direção. Sim. Então, como é difícil, né, cara? E todo dia a gente é tentado, né? Como eu falei Exa antes, todo dia, toda terça, eu sou tentado a não querer sair da cama, a não ver o trabalho como algo bom. E Uhum. a gente vai ser sempre assim tentado, né? Uhum. Então, como é uma luta que enquanto a gente tá vivo não é totalmente vencida, né? É uma Uhum. luta lutada todos os dias. Sim. É. Cara, que Cristo nos ajude, que o Espírito Santo nos ajude a colocar até o nosso trabalho, a nossa casa em ordem nesse sentido, entender os propósitos dele para a nossa vida, entender a nossa parte nessa missão Sim, de Deus e onde ele tem nos colocado, é entender que o nosso foco do nosso descanso não está no momento em que vamos nos aposentar, até porque a gente da galera da nossa geração vai demorar para se aposentar com todas exatamente. essas mudanças, A né? gente não falou sobre isso, né? Sobre esse ponto E também, esse ponto mas do descanso, né? Mas daria um outro daria outro podcast. podcast. Mas sim, em Cristo nós encontramos esse descanso, entender se a nossa esperança não pode estar ancorada no nosso trabalho, né? Mas é Cristo quem governa as nossas vidas, é a soberania de Deus quem dirige as nossas vidas e por conta disso, nele nós encontramos o descanso. Nós sabemos que seja através do que a gente faz hoje, seja através de qualquer outro meio, outra profissão, ele vai continuar nos sustentando, né? Eu vejo que isso é não trabalhar por dinheiro, Uhum. né? Trabalhar para glorificar a Deus e que o dinheiro seja, assim, um subproduto, Sim, que é e- uma, mais um meio de você glorificar a Deus também. exatamente, exatamente. Uhum. Então, que enquanto vivos, trabalhemos É, diligentemente, a gente ouve muito já ouvi muito uma frase assim, trabalhe com o que você goste e você, tipo, não vai sentir que você está trabalhando, né? Uhum, Mas eu acho que seria mais ou menos assim, em Cristo, independente da situação, você entende que aquilo é a tua missão e você vai fazer com excelência, né? é Por isso, Ele. é isso. Amém?
Vamos pra Mano, cima. eu gosto de trabalhar com você. Também, cara, também. Eu oro pra Deus me dar graça pra continuar trabalhando com você. Eu tô brincando. Te amo, Ai, cara. tamo junto, é nóis, mano. Pra você, então, que acompanhou até aqui, muito obrigado. Vou te dar um trabalho, compartilhe esse podcast com alguém, de repente com aquela pessoa do seu trabalho que você precisa dar um toque. Cara, você tá morcegando demais, é, pô, bota mais força aí nesse trabalho, compartilhe com ele. Compartilhe com seu patrão também, né, para que ele também entenda que você tem glorificado a Deus através do seu trabalho. Mas amém. Semana que vem nos encontramos aqui para mais um episódio dessa série que nós estamos trabalhando agora, chamado Verdadeiros Tesouros. Que Deus te abençoe e até mais. Gui, dá Até um tchau. mais. Tchau. Até mais.